Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27 de julho de 2016, quarta-feira, aniversário do meu primo Rafael, meu melhor amigo. Mais tarde vou mandar uma mensagem para ele. Hoje nós vamos continuar então nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Ontem falamos no capítulo 6, onde houve a necessidade de se instituir, não é, algumas pessoas para uma determinada função, que era de cuidar da manutenção aí dos mantimentos e da distribuição deles na direção dos necessitados, já que as mulheres, as viúvas gregas, estavam sendo esquecidas. E depois a gente vê que muitos sacerdotes começaram a acreditar e a obedecer à fé em Jesus. E então o pessoal levou Estevão para o Sinédrio. E Estevão então faz a sua própria defesa. Eles levantaram falsas testemunhas, dizendo que Estevão estava pregando contra o lugar santo e contra a lei, mas agora Estevão tem a oportunidade de dizer a sua versão dos fatos. Então vamos ler. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ou seja, é isso mesmo que essas testemunhas levantaram? É verdade o que estão falando a seu respeito? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós habitais agora. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele gerado filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. E depois disso, sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprara, a dinheiro, aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o reconheceu e criou-o como seu próprio filho.
e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres nos matar, como fizestes ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Interessante aqui, vou abrir um parênteses, como Estevão é habilidoso, ele conta a história inteira do povo de Israel, não é? Praticamente inteira, trazendo a associação com o que Cristo fez, a forma como Cristo foi tratado, como Cristo também foi rejeitado pelos irmãos israelitas, foi levado ao Sinédrio e depois até a Pôncio Pilatos e foi entregue para ser morto, assim como Moisés também num primeiro momento foi rejeitado pelo povo, que também relativizou a sua importância e perguntou a ele: Quem te constituiu autoridade e juiz? Interessante, foi o mesmo Moisés que disse que Deus levantaria dentre os irmãos israelitas um profeta semelhante a ele. E semelhante em vários sentidos, no sentido de que ia tirar o povo da escravidão, semelhante no sentido de que ia fazer sinais e prodígios, semelhante no seguinte de que ia chamar o povo para o deserto, ia chamar o povo para uma experiência, não é, de negar-se a si mesmo, semelhante no sentido de que ia ser rejeitado pelo seu próprio povo. Versículo 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do
testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Olha, Estevão lembrando os irmãos israelitas de que, apesar deles idolatrarem o templo e terem todo o seu culto centralizado na figura do templo, ele lembrou que já estava escrito na antiga aliança de que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Daí ele vai citar o Antigo Testamento no versículo 49. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Versículo 51. Homens de dura cerviz. Agora é Estevão sendo bastante incisivo para com aqueles para os quais ele falava. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Ou seja, vocês são circuncidados na carne do vosso prepúcio, mas são incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Que coisa! Ouvindo isto, eles se enfureceram no coração, rilhavam os dentes contra Estevão. Olha qual foi a consequência ou a reação à verdade. Veja se não é essa, às vezes, a nossa reação à verdade. Veja se não é essa a sua reação à verdade quando você é colocado de frente com ela. Se você também não range os dentes contra a verdade, se você não se enfurece porque a sua esposa falou uma verdade sobre você. Veja se não é essa a sua e a minha reação quando a gente está diante daquilo que pode nos libertar, mas a gente não quer se libertar. A gente não quer, de fato, ser alcançado pela verdade. Se enfureceram no coração, rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estar em pé é significativo, é simbólico. É como se Jesus estivesse em aprovação diante daquilo que Estevão estava fazendo, dizendo. Eu vejo ele em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. A verdade faz isso em algumas pessoas, faz a gente coçar os ouvidos. E unânimes arremeteram-se contra ele. E lançando Estevão fora da cidade, porque queriam matá-lo e não podiam fazê-lo onde estavam, levaram-no para fora, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentiu com a morte de Estevão. E apedrejavam Estevão, que o invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado.
Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Estevão, enquanto estava recebendo pedradas, enquanto estava sendo esmagado pelas pedras, enquanto ele estava sendo ferido gravemente por pessoas que o odiaram por falar a verdade, um homem que estava morrendo injustamente, ele teve essa sobriedade, essa pacificação de dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E enquanto ele se ajoelhou, ele gritou: Senhor, não lhes impute este pecado, perdoa-o, Senhor. Ele fez como Jesus, que disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Foi assim que Estevão morreu. E o texto diz: com estas palavras adormeceu. Foi assim que ele foi acolhido pela graça de Deus nas regiões celestes eternamente. Estevão morreu por dizer a verdade, foi perseguido por dizer a verdade, foi odiado por dizer a verdade, foi apedrejado por dizer a verdade. Essa é a nossa missão, esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino. Se você quiser ser de Jesus, você tem que considerar isso. Você tem que considerar essa paz que movia Estevão, não apenas a dizer com amor a verdade, mesmo sabendo que as suas consequências seriam drásticas, mas a capacidade dessa pacificação de perdoar os seus apedrejadores. Isso faz toda a diferença. Pense nisso nesse dia.